Olá, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando de uma maneira muito especial. Quero continuar abençoando a sua vida com uma porção da palavra de Deus, uma mensagem do coração de Deus ao teu coração. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, Jesus conta uma parábola aos discípulos. Então essa parábola Jesus começa a contar aos discípulos com o propósito de fazer com que os discípulos entendessem sobre a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus faz questão de contar essa parábola para que os discípulos guardassem na mente e no coração, para que tornasse essa parábola como uma lembrança do que Jesus havia dito. Por certo, o Espírito Santo iria lembrá-los diante do momento em que Jesus estava com eles, e eles estavam com Jesus, e que Jesus havia contado essa parábola. É assim que acontece com você, quando em meio à necessidade, o desejo de orar, de você não se desfalecer na oração, não se desanimar na oração, porque o Espírito Santo tem te incomodado, o Espírito Santo tem te lembrado, o Espírito Santo tem mostrado a você a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus exorta os discípulos sobre a necessidade de não desfalecer na oração quando estiverem ou passarem por momentos de adversidades, de tribulações, de lutas, ou seja, não se sentirem vencidos diante de todos esses problemas da vida. Quando passamos por um momento difícil, você enfrenta um momento difícil, qual a tua atitude? Qual a tua ação? O que você faz? Você se retrai? Você se acovarda? Você foge? Você cruza os braços? Você fica parado? Não, Jesus disse: orai constantemente, perseverai na oração. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Jesus Cristo disse o dever de orar sempre e nunca desfalecer, desanimar na oração. Então Jesus, ele fala a respeito de um juiz em determinada cidade. E esse juiz estava ali para resolver a causa dos problemas das pessoas, a causa que as pessoas levavam, os problemas, as suas dificuldades, as injustiças que chegavam até aquele juiz. Mas a Bíblia diz que esse juiz, ele não temia a Deus e não respeitava os homens. Em um determinado momento, Jesus conta que uma viúva, então, passando por um momento de injustiça, essa viúva, então, decide ir ao encontro desse juiz para que ele pudesse, então, julgar a sua causa e resolver o seu problema diante dos seus adversários. O ser humano tem em seu coração, na sua natureza, na sua forma de ser, às vezes um sentimento e uma atitude de negligência, de injustiça, de falta de amor, de misericórdia, talvez por certo como esse juiz que não era temente a Deus. Na verdade, não era uma pessoa que confiava em Deus, que acreditava em Deus. Mas Jesus continua contando a parábola, a história. Jesus diz então que esta viúva vai ao encontro do juiz e começa então a clamar, começa então a invocar, começa então a suplicar. E o juiz ouve o clamor, a súplica daquela viúva, mas resiste em não atendê-la. Então o juiz, ele permanece na sua conduta, na sua postura, na sua atitude, em seu próprio lugar, em não poder e não querer atender aquela viúva. Mas o texto diz que aquela viúva foi insistente. Então o juiz toma uma decisão, ele diz: para que essa mulher, essa viúva, não me importune mais, não me incomode, eu então atenderei ela e ela seguirá o seu caminho e me deixará em paz. O texto mostra, ou a gente percebe, que esse juiz não atendeu a viúva por uma atitude de amor e de misericórdia, mas pela sua própria necessidade, pelas suas vontades, pelo o que ele
via como necessidade para ele. Jesus então conta essa parábola para mostrar de que não devemos depender do homem, mas sempre depender de Deus. Que não devemos confiar ou acreditar em uma solução, em uma resposta, em uma ação de um homem, ainda que os homens podem fazer, têm capacidade para fazer, tem uma índole, tem um sentimento de atender, resolver no ato de amor e de misericórdia. Mas estamos vivendo de fato um tempo, em um momento em que as pessoas estão se preocupando consigo mesmo e não estão se preocupando com o próximo, porque diz a palavra do Senhor. Porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Então essa viúva começa a insistir, esse homem então vai ao encontro dela, não pelo um ato de amor e de misericórdia, mas para que pudesse então se ver livre desta mulher. E por certo o texto diz que ela então é atendida e ele resolve o problema dela e dispensa, e ela vai embora, ela segue o seu caminho e ele fica em paz. Então Jesus chama a atenção dos discípulos e diz: você prestou atenção do que disse o injusto juiz? Agora, por acaso Deus não atenderia o clamor, a súplica dos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, mesmo que venha a demorar, mesmo que venha a tardar? Jesus então faz esta pergunta aos discípulos. E eu te pergunto então, por acaso Deus não te atenderia? Não viria ao teu encontro para resolver o teu problema, a tua causa, pelo fato de você estar clamando de dia e de noite? Ou possa ser que ainda você continue clamando de dia e de noite e ainda não foi atendida. Mas de certa forma, Deus diz que será atendido, que você será ouvido, que a sua oração, o seu clamor está chegando ao ouvido dele. Então ele pergunta aos discípulos. Então ele diz que o Senhor julgará, que o Senhor vai julgar, decidir em favor daqueles que pertencem a ele, que são os seus escolhidos. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Que Deus possa te fortalecer, te ajudar com esta palavra. A Deus todo louvor, toda honra e toda adoração.